É uma alegria poder estar aqui nesse momento, participando deste encontro que acontece no Centro Espírita Dom Pedro II, todas as semanas nesse mesmo horário, e participando desse momento em que vamos meditar aqui numa passagem da Palavra de Deus, né, falando um pouco do Evangelho, e para mim é um privilégio, não é? Tenho na família venho de uma família de pessoas, de pastores mais antigos, que sempre participaram de todas as chamadas, nunca disseram não para as chamadas. E eu aprendi isso e estou aqui para esse grande desafio. Falo desafio porque, com certeza, estou no meio de estudiosos da Palavra de Deus, de pessoas que buscam o conhecimento da parte do Senhor Jesus. Então, eu quero agradecer a todos vocês pelo privilégio de estarmos aqui nessa live juntamente com os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Renato que nos convidou, tá certo? E vamos, então, sem mais delongas, nós vamos entrar aqui nesse estudo, né? Eu convido vocês para que nós nos baseemos esses momentos que vamos passar num trecho da Palavra de Deus que se encontra escrita no Evangelho de Marcos, né? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, o capítulo 11, do verso 12 ao 14. E depois nós vamos dar um pulo e vamos ler do 20 ao 26. É uma, é uma passagem muito conhecida, explorada de algumas formas, e eu queria trazer aqui uma visão que, creio eu, o Espírito Santo de Deus nos fez assim pensar. São Marcos, né? O Evangelho de Marcos, capítulo 11, nós vamos ler do verso 12 ao 14 e vamos ler do 20 ao 26. Apenas para a gente comentar pelo estudo, acho que vocês conhecem, o Evangelho de Marcos, ele se encontra no Novo Testamento e ele faz parte dos 3 evangelhos sinópticos, ou seja, evangelhos que contam a mesma história, contam a vida de Cristo aqui na Terra, a história de Cristo na Terra, com visões específicas para determinado tipo de pessoas. Por exemplo, o Evangelho de Mateus é escrito com o objetivo atingindo o povo judeu, eram os povos da época, né? Os judeus, os romanos que dominavam e os gregos que eram pensadores. O Evangelho de Mateus é escrito para os judeus, tanto é que começa os primeiros versículos falando da genealogia de Cristo, porque precisava mostrar para aquele povo judeu que Cristo pertencia à linhagem de Davi. Já o Evangelho de Marcos é escrito para os romanos, que eram os dominadores da época, era o povo que dominava na época, né? E os romanos eram aqueles povos soldados, né? Então entendiam muito sobre servos, sobre senhor. Então o livro de Marcos ele é escrito para atingir esse público, que eram os romanos. E nós temos Lucas, como falei, fazendo parte desses 3 evangelhos sinópticos que falam sobre uma mesma história, mas falam de formas diferentes, né? E Lucas ele escreve para os gregos que eram os pensadores da época, né? E a gente observa que João também faz parte do evangelho, mas João, o evangelho de João, ele é um evangelho que mostra já um Cristo Salvador, o Cristo Redentor, né? O Cristo Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, esta palavra, esse estudo que vamos trazer aqui, ele se encontra em Marcos, no capítulo 11, do verso 12 ao 14, mas também se encontra em outro evangelho, que é Mateus, capítulo 21, 18. Como Marcos tem alguns detalhes para a gente tecer aqui, trazer para a nossa discussão ou para nosso estudo, eu vou usar o Evangelho de Marcos. Então, vamos ler essa passagem. Se vocês tiverem a Bíblia, abram ela no Evangelho de Marcos, Novo Testamento, capítulo 11, 12 e 14. Se não tiver, quiser procurar na internet,
Procurem Bíblia online ali que a gente encontra facilmente o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 11, do verso 12 a 14. E, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Por favor, fixem essa parte. Não era tempo de figos. Então, o Senhor Jesus olha para uma figueira, vê que a figueira tinha folhas, atravessa, vai até a figueira e procura figos, procura fruto. Não acha fruto. Mas a Bíblia deixa claro, porque não era tempo de fruto. Então, era uma árvore que estava totalmente certa, né? Não adianta você procurar aqui no Brasil laranja, mexerica, no pé, né, normalmente, aí em janeiro, em dezembro, não adianta, vai ser lá em maio, junho, que é o tempo, assim, da colheita dessas frutas, da tangerina, por exemplo. Mas continuando, não era tempo de figo, ponto. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. E aí nós vamos passar agora para o verso 20 a 26, porque tem um pedaço aqui que Jesus ele viaja para Jerusalém, aonde encontra os mercadores do templo, fazendo comércio dentro do templo, e ele expulsa esses comerciantes, né? Então esse pedaço não nos interessa aqui nesse primeiro momento. No versículo 20 continua, e eles passando pela manhã, ou seja, já agora no outro dia, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. E Jesus respondendo disse, tem de fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, te lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Engraçado que a gente percebe, lógico, se a gente for fazer uma exegese aqui literal, a gente percebe que dá a impressão que, pela palavra do Senhor, quando a gente crê, quando a gente tem fé, isso nos dá um poder. Então a gente às vezes pensa, não, é porque aquilo que eu posso pedir vai acontecer, aquilo que eu oro ao Senhor acontece. Se eu estou pedindo, acontece. Nós vivemos um momento em que, em muitos lugares, as pessoas estão achando que Deus age de acordo com a vontade delas. Eu quero isso, eu exijo aquilo, enfim. Mas vamos continuar a leitura para ver a mudança do discurso de Jesus. Jesus está falando que se alguém falar para o monte, ele vai para o meio do mar. Mas olha só o que ele faz nesse versículo, a partir do versículo 25. Ele fala, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Percebendo que o discurso de Jesus fica um pouco difícil de entender. E quando a gente passa uma leitura superficial sobre esse texto, pode nos parecer que Jesus está dizendo para o discípulo, olha, eu amaldiçoei essa figueira somente para que vocês aprendessem que o que vocês falarem vai ter poder. Nós sabemos e entendemos que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente professa, tem uma força no mundo espiritual. Mas não creio que Jesus está querendo somente matar uma figueira que não tinha culpa nenhuma de não ter fruto, porque a própria Bíblia diz que não era tempo de figo, para mostrar o seu poder, não. Nós cremos e acreditamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Nós cremos que tudo que está escrito na Bíblia é para nos trazer algum conhecimento, algum ensinamento. E o ensinamento que eu gostaria de trazer aqui é justamente esse,
Porque Cristo para de falar um pouco de poder, de orar para o monte mudar do lado. Lógico que aqui eu posso aplicar que esse monte é um monte espiritual, é um problema espiritual, mas eu posso também aplicar como aquela pessoa que pensa que tem o poder de falar para o monte e para o outro lado, até porque, no exemplo de Cristo, ele amaldiçoou uma árvore. Bem, há algumas coisas no texto que me chamam a atenção. A primeira coisa é que no começo do texto, Jesus está falando no dia seguinte, quando saiu de Betânia. E nós aí precisamos fazer um contexto lá no tempo que Jesus está vivendo. Betânia, ela era uma aldeia antiga da Judéia e ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém antigo. Então, Cristo, toda vez que ia para Jerusalém, ele gostava de dormir em Betânia, porque era onde estavam os seus amigos. Lembra? Aqueles amigos, Lázaro, Maria, Marta. Lázaro, aquele que a Bíblia nos conta que depois de 4 dias o Senhor ressuscitou ele, lembra disso? Eles eram amigos íntimos de Cristo, e Cristo gostava de dormir lá, na casa deles. E um costume do povo judeu, do povo hebreu daquela época, era tratar o visitante de forma a melhor possível. E não é de se conceber que Cristo saísse daquela casa com fome. Cristo aqui, quando ele fala e teve fome, ele quer nos ensinar alguma coisa. E ele vê de longe aquela figueira, caminha, a figueira tinha bastante folha, está escrito na palavra, e ele procura o fruto e não acha. Não era tempo de figo, e é exatamente o que nós queremos tratar aqui nessa hora. Jesus, ele já estava ali no finalmente do ministério dele aqui na Terra. Nós sabemos que aqui Jesus já tinha feito a sua última viagem para Jerusalém, ele já tinha entrado montado naquele jumentinho, as pessoas já tinham cortado os ramos e gritado Hosana ao Rei dos Reis. Então Jesus, ele sabia que era a última viagem dele, ele precisava deixar um ensinamento forte para aquele povo, para os seus discípulos. E é interessante que esse texto, ele é conhecido no mundo teológico, no mundo dos cristãos, como o texto que conta a passagem de uma figueira amaldiçoada. E fica um pouco complicado a gente ver Cristo, aquele nosso mestre, o Senhor Jesus, o Salvador dos nossos vidas, amaldiçoando alguma coisa. A gente fica um pouco preocupado. É o que nós chamamos na teologia de milagre negativo, né? Tem o milagre positivo, que é curar, libertar, ressuscitar os mortos, né? Mas multiplicação dos pães, pesca milagrosa. Mas esse é um momento complicado, porque se a gente for fazer um julgamento frio, que Jesus ele amaldiçoou uma árvore que não tinha nada a ver com o problema, vai ficar difícil. Então, eu preciso extrair o conhecimento e o ensinamento que Cristo quer nos trazer. Bem, eu gostaria de, então, levá-los a uma compreensão e gostaria de não dar aqui nem tudo que eu vou falar, eu vou chegar a uma conclusão. Eu gostaria de levar a todos que concluíssem com as suas mentes, de forma que eu não desse todas as respostas, mas que todos nós que estamos aí ligados, e aqui eu venho agradecer cada um que está prestando atenção, cada um que está interessado nesse assunto, cada um que espera de Deus uma resposta. Deus, por diversas vezes, nos comparou a árvores. E ele diz, por exemplo, vou dar um exemplo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no verso 15 a 16, Jesus vira para nós, ou para os discípulos da época, mas assim numa interpretação extensiva para nós, e ele fala o seguinte: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Então, diversas partes da Bíblia,
Jesus nos compara a árvores frutíferas. Ainda fala que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, ao Pai, ele vos conceda. Percebam que, em primeiro lugar, foi Jesus que nos escolheu. Não é somente a gente que escolhe. Essa ação primeiro ocorreu de Jesus. Ele resolveu morrer por nós na cruz do Calvário e ofereceu a sua vida para nos salvar. Então, ele nos escolheu mesmo sendo pecadores. E depois fala, e vos nomeou. Essa palavra nomeou é uma nomeação de autoridade. Quando ele nos chama de filho dele, ele está dizendo, a partir de agora você pode usar o meu nome. Como às vezes um comandante manda o seu subordinado em algum lugar e ele fala, olha, eu estou aqui em nome do meu comandante. É como se o comandante estivesse. Jesus fez isso conosco. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. E ele vai e nos passa esse poder para abençoar pessoas. Agora, é importante o objetivo. Eu vos nomeei para quê? Para que vades e deis fruto. E deis fruto. Então, o objetivo da nossa vida, aqui na Terra, escolhidos por Jesus, é que nós demos fruto. E aí, voltando à árvore, que não era tempo de fruto, mas Jesus procura fruto, é que vai naquele tema escolhido para essa palestra. Que nós colocamos, quando se trata de fruto, temos que frutificar o tempo todo. Jesus, quando olhou, viu folhas e foi procurar fruto. Jesus era nativo ali, pessoal. Né? Quando ele fala que foi procurar, ele sabia que não ia encontrar. Né? Jesus conhecia aquela área. Betânia é conhecida, inclusive, pelos seus figos verdes. Então, Jesus conhecia. Quando ele vai procurar o fruto, ele sabia que não tinha. Só que ele queria nos dar a lição que o objetivo nosso aqui na Terra é dar fruto. Então, quando ele vem na nossa direção, ele procura o quê? Ele procura fruto. Ah, mas Senhor, não é tempo de figo, meu Deus. Não é tempo de eu dar fruto. Na realidade, eu estou nervoso porque meu vizinho me xingou. Eu tenho que reclamar, eu tenho que revidar, eu tenho que dar o troco. Não, sim. Porque quando se trata de fruto, nós temos que dar mesmo quando não é tempo. É aquele momento que nosso cônjuge nos pressiona de alguma forma, acontece alguma coisa, está chateado, e nos dá uma cobrança, e você se acha injustiçado, injustiçada. E você diz, eu não mereço isso, vou revidar. Não. Por quê? Porque nesse momento, que não era para dar fruto, porque você tem toda a razão de não dar fruto. Jesus procura o fruto da paciência, o fruto do amor, o fruto da bondade, o fruto da benignidade, o fruto do domínio próprio. No livro de Salmos, no capítulo 92, do verso 12 ao 14, diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do Senhor. Preste atenção agora. E na velhice ainda darão fruto. Serão viçosos e vigorosos. Mesmo seguindo uma lógica humana, em que quando uma árvore está velha, uma árvore está idosa, uma árvore já está com o seu galho, já passou muito tempo, ela não daria fruto. Jesus fala o seguinte, Deus fala o seguinte em Salmos: darão fruto na sua velhice. Ou seja, mesmo quando você achar que você não tem condições de dar mais frutos, é nessa hora que você vai frutificar pela graça do nome do Senhor. Outra leitura que eu poderia trazer para a Baia, para nós conversarmos aqui, é no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, do verso 5 a 8, ele diz o seguinte: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos, de deserto, na terra salgada e inabitável. E depois ele muda, olha só. Bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque será como
a árvore plantada junto ao ribeiro, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não se resseca quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, ou seja, no ano que tiver tudo seco, no ano que não tem condições, ele não vai deixar de dar fruto. Por quê? Porque a sua raiz está indo no ribeiro de águas, que é a palavra de Deus, que é a espiritualidade, que é o Senhor Deus. Ou seja, mesmo quando não é tempo de fruto, o Senhor me manda. Olha, mesmo você tendo razão, meu amigo, você tem que amar. Mesmo você tendo razão para brigar, você tem que levar a paz. Mesmo você tendo razão para não ajudar, é nessa hora que você ajuda. Por quê? Porque você é cristão, você está conduzindo o Senhor na sua vida. Interessante dessa última leitura, eu gostaria de quebrar um paradigma aqui que muitas pessoas não entendem. No começo do versículo fala, maldito o homem que confia no homem. E muita gente usa esse texto para dizer, olha, maldito é o homem que confia no homem. Não confia nele, não. Não confia nela, não. Não confia naquela pessoa, não. Por quê? Porque maldito é o homem que confia no homem. Tem gente até que bota, maldito o homem que confia no outro homem, né? Não é assim, não é isso. Não. Vamos ler de novo? Não. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Ou seja, maldito sou eu se confiar em mim mesmo. Porque se eu fizer do meu braço de carne a minha força, eu não saio do lugar. Por isso que ele completa, mais bendito é o homem que confia em quem? No Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Salmo 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Interessante que a gente podia citar outros textos aqui, mas eu acho que esses já chegaram ao nosso entendimento, que somos comparados a árvores, e como árvores nós somos levados a dar frutos, porque somos árvores frutíferas. Se você planta um mamão na sua casa, você quer colher um mamão. Você planta ali uma tangerina, uma mexerica, você quer colher uma mexerica. Se você fizesse somente árvore de sombra, você plantava um cedro, plantava uma amendoeira. Mas se você quiser o fruto, que é o objetivo da nossa vida, nós precisamos ser plantados com a semente adequada. Interessante é que você pode estar perguntando, mas espera aí, eu preciso dar fruto, mas que tipo de fruto eu preciso dar? Enfim, você pode recorrer a Gálatas capítulo 5, do verso 22 até o 23, que encontramos uma relação de frutos do Espírito, que ele começa dizendo uma coisa interessante, diz assim, mas o fruto do Espírito é. Fala é e cita 9. Alguém pode falar, mas peraí, tem alguma coisa errada. Podia ter fruto do Espírito são. Não, mas não. Aqui fala o fruto do Espírito é. E começa amor. É mais ou menos como se você pegasse um cachinho de uva e você pergunta para alguém, que fruta é essa aqui? E a pessoa responde, isso aqui é um cacho de uvas. Aí você, opa, então tá certo. É uva sim, mas tem as suas uvinhas, né? Seus gominhos, e você vai chupando naquela uva. Assim também é o fruto. Todos pelo amor, e quando eu falo de amor, eu estou falando de prática de amor. Aí vem a gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade. Ou seja, fé, mansidão, temperança. Ainda fala, contra essas coisas não tem lei. Ou seja, está dizendo o seguinte, olha, mesmo quando você tiver razões para não dar fruto, aquele momento difícil, aquele momento de dificuldade, aquele momento que você perdeu um pouco da fé, perdeu um pouco da crença, não acredita mais em ninguém, em mais nada, Deus está falando para você, e comigo, e com todos nós. Mesmo quando não for tempo de fruto, nós temos que frutificar o tempo todo. Porque de frutificar depende a nossa vida cristã. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso e vamos dizer o seguinte: na prática, é o seguinte, quando a gente sofre alguma afronta, alguma
Vou dar um exemplo aqui muito comum, né? Você está no trânsito e uma pessoa lá, você está dirigindo seu carro tranquilo, e vem uma pessoa com pressa, enfim, com seus problemas, suas dificuldades, e te fecha, e te dá uma fechada, e pisa no freio, buzina, pá, 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 pá. Ou seja, você poderia parar o carro e brigar, oh, que isso, para de buzinar e tal. Por quê? Você teria razão. Seria uma reação, porque toda ação ela é escondida por uma reação. E a reação de quem leva uma buzinada é buzinar de novo. Só que você é cristão. Só que você tem a mente de Cristo. Então é nessa hora que não era tempo de dar um fruto, é que você dá o fruto da paz. E você dá licença, deixa ele passar normalmente. Abençoa, Deus te abençoe. Vai em paz. Que você chegue ao seu destino, que o Senhor te guarde. A maioria das vezes, a gente reage de uma forma negativa. Uma pessoa nos maltrata, a gente logo responde. Não estou tirando a sua razão, eu só estou te dizendo que a forma com que nós temos que agir é diferente. Não é? Um dia Jesus entrou numa casa de Simão, o Simão né, é outro, né? Não é o Simão Pedro, é o Simão o cobrador de impostos, amigo, né, comerciante. E os discípulos, ou melhor, os fariseus, observando, criticaram Jesus e falaram assim: mas será que ele está dizendo que ele é Deus? Será que não revelaram que esse povo é um povo que não presta? Tem prostituta, tem ladrão, tem um monte de gente, tem corrupto aí. E Jesus vira, ouvindo, sabendo o que eles estavam dizendo, diz: eu vim para os doentes, os sãos não precisam de mim. Jesus estava dando uma lição, dizendo, mesmo quando eu poderia dizer que eu não vou me misturar com essa gentalha, com esse pessoal que não me merece, eu tenho motivos porque eu sou Deus na terra, sou Jesus, sou filho do Todo-Poderoso. Em vez de fazer isso, o que ele fazia? Ele sentava com eles, ele ensinava com eles, ele não agia com preconceito. Jesus, quando olhava, ele não olhava a maldade das pessoas, ele olhava um ser humano que carece de salvação, de carece do perdão, de carece de ajuda. Interessante é que eu gostaria de trazer uma discussão aqui, só para, como eu disse, fazer a gente pensar. Em Gálatas capítulo 9, desculpa, em Gálatas capítulo 5, a partir do 19, fala assim: as obras da carne são conhecidas, as quais são, e começa a fazer uma relação, prostituição, impureza, lascívia, etc. No verso 22 fala assim: mas o fruto do Espírito é. Se a gente olhar no dicionário, a palavra obra, nós vamos descobrir que obra é tudo que o homem faz. Uma obra de arte, uma obra do pedreiro, do mestre de obras, uma construção, um muro, uma cerca, uma porta, enfim. Obra é tudo aquilo que eu, como homem, consigo fazer. Agora eu te pergunto, e fruto? Será que eu consigo fazer o fruto nascer na árvore? Eu citei um exemplo aqui do mamão. Eu me lembro quando era criança, o meu pai, quando descascava o mamão para servir para a gente, ele juntava as sementes do mamão, colocava num papel, num papelão, e colocava no sol para secar. E depois ele pegava aquela semente e jogava na terra. E nascia bastante pé de mamão. Fazia a mesma coisa com a abóbora. Semente da abóbora, jogava na terra e ali nasciam as abóboras. Agora eu pergunto, todas as sementes que meu pai jogava na terra, que eram de mamão, os mamãozinhos crescendo quando estavam grandes, todas as sementes davam mamão? Não. Interessante que às vezes meu pai olhava e falava assim, esse mamão é macho. Eu me lembro como se fosse, esse mamão é macho. E não dava fruto. Mas ele plantou tudo igualzinho, ou seja, mesmo que eu jogue uma semente na terra,
objetivo de colher mamão, pode ser que quando o mamão cresça, não vou comer mamão. Esse mamão meu pai cortava e já fazia o doce de mamão. Mamão mesmo, doce de cima, assim, doce de mamão. Ou seja, o fruto, eu não tenho como interferir nesse fruto. Agora ficou difícil, porque eu falei que nós temos que dar fruto, mesmo quando não é tempo de fruto. E agora estou dizendo que esse fruto não depende de mim? Eu sei que é complicado, mas eu gostaria de levar todos nós para aprendermos uma coisa. Se a gente ler Efésios capítulo 2, no verso 8, a carta do apóstolo São Paulo ao povo, à igreja de Éfeso, chamada Carta aos Efésios, capítulo 2, do verso 8, vai me falar o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E fala o seguinte: isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que eu quero dizer aqui é que quando eu faço alguma coisa de mim mesmo, com meu esforço, pode ser até uma coisa boa, pode ser uma coisa espetacular, mas é obra, não é fruto. Quando, na realidade, o Senhor está me dizendo, você precisa, além de fazer obras boas, você tem que dar fruto. E o fruto não depende de vós, é dom de Deus. Então, nós acreditamos e nós cremos, e aqui fica uma reflexão da parte do Senhor, quando eu estava buscando ao Senhor, Senhor, o que falar para essas pessoas que estudam, que têm sede de aprender, que têm sede do conhecimento, o que levar? E o Senhor me fez levar nessa hora essa reflexão para dizer, quando trata de fruto, nós temos que frutificar o tempo todo. E esse fruto não depende somente do meu esforço, depende da ação divina, depende do Espírito Santo de Deus. É por isso que às vezes a gente lê a palavra de Deus, a Bíblia, e a gente não entende, fica uma coisa confusa. Por quê? Porque quem escreveu esta palavra, escreveu por inspiração do Espírito Santo de Deus. E aí eu preciso de uma ajuda. E a Bíblia vai nos dizer que o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que está conosco é o Espírito Santo de Deus. Interessante é que a nossa ação para o fruto é simplesmente uma participação subsidiária. Ou seja, eu preciso jogar a semente, eu preciso cuidar, mas eu preciso aguardar a natureza para ver o resultado. As obras não. As obras eu faço, se são obras ruins, se são obras que não vão servir para a ajuda, que não são obras de amor, não são feitas obras com a caridade devida, se são obras ruins, elas vão aparecer para o mal. Agora, mesmo que sejam obras boas, quando eu as faço como se fosse plantando uma semente. Mas o Senhor Jesus, através da natureza, através da sua espiritualidade, é que vai nos dar esse resultado que é o fruto. Bem, então a gente já caminhando aí para uma reflexão final, para uma conclusão, eu gostaria de dizer para todos que devemos continuar sempre agindo conforme Cristo nos ensinou, fazendo o bem, levando a, ao restante dos povos, das pessoas que não entendem Cristo, esse conhecimento da verdade, essa palavra, mas lembrando que o fruto que nós vamos dar é um fruto espiritual, que depende da ação direta do Espírito Santo. Bem, resumindo e trazendo lá de trás, para que as pessoas que entraram um pouco depois possam entender,
Por que eu trouxe o tema do fruto? Que quando se trata de fruto, nós devemos frutificar em todo momento. É porque tem diversos momentos da nossa vida. E estamos vivendo este momento. Estamos vivendo essa dificuldade agora. Que muitas pessoas têm até motivos de se revoltar, de ficar chateado, de querer não fazer, de querer abandonar, de querer olhar para si mesmo. É nessa hora que nós precisamos mostrar e pedir a Deus graça, que nos ajude, porque é nessa hora que nós precisamos frutificar. O mundo está precisando de pessoas que frutifiquem, mesmo nesse momento, que nós temos todos os motivos para olhar para nós mesmos, para sermos mais egoístas. Não, é nessa hora que nós devemos agir e pedir ao Senhor a graça e a misericórdia da presença do Senhor. Eu gostaria de encerrar as minhas palavras com muita gratidão ao Senhor pelo privilégio que Ele me dá de participar dessa reunião do Centro Espírita Dom Pedro II, com todos os seus componentes, com todos os convidados, com todas as pessoas amigas, para quem recebeu o link e está ligado conosco. Dizer para vocês que o Senhor Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Então, o dom de Deus é o seu Filho. Está escrito em João capítulo 3:16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus veio cumprir o seu ministério na terra, nos ensinou tantas coisas, que nós devemos ser cristãos. Ser cristão, na etimologia da palavra, é ser discípulo de Jesus. E o discípulo faz aquilo que o mestre lhe ensina. Jesus, quando morreu e ascendeu ao céu e está junto do Pai, não nos deixou sozinhos. Ele falou, eu enviarei para vós o Consolador. Então, o dom de Jesus Cristo para nós é o Espírito Santo. E os dons do Espírito e os frutos do Espírito são o amor, o gozo, a paz, a fidelidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Meus amados e queridos irmãos, agradeço a Deus e deixo aqui essa mensagem. Mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de tristeza, mesmo em tempo de dificuldade, é nesse tempo que nós, cristãos, precisamos frutificar.